Mudanças no algoritmo do LinkedIn. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Mota, sou cofundador da agência LCP, uma agência de marketing feita para o mercado jurídico, e hoje a gente vai falar sobre as mudanças que o LinkedIn implantou no seu algoritmo de feed, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, essas alterações elas têm aí como embasamento levar uma melhor experiência para o usuário na navegação lá do LinkedIn, no uso do LinkedIn, tá? Entregando para o usuário um poder de falar para o algoritmo o que é relevante para ele e o que não é relevante para ele, tá? Hoje, quando a gente entra no LinkedIn, de uma certa forma, a gente acaba sendo impactado por conteúdos que não são da nossa rede de contatos. Conteúdos que muitas vezes são de pessoas num grau terceiro de conexões, né? LinkedIn, nós temos as nossas conexões, então o Pedro pode ser conexão do João, o João pode ter conexão com Maria, não com o Pedro, mas uma publicação que o João comentou da Maria pode ser exibida na timeline do Pedro. Então você tem uma série de publicações hoje na timeline do LinkedIn que muitas vezes não é do interesse do usuário, e o LinkedIn, muito preocupado com isso, acabou implantando algumas melhorias nessa questão, dando poder para o usuário falar para o algoritmo realmente o que faz sentido para ele e o que não faz sentido para ele, tá legal? De que forma que isso foi feito? Hoje, quando a gente está navegando lá no LinkedIn, você tem os 3 pontinhos em cima da publicação, tá? Que você pode clicar e ali você tem diversas opções. Uma opção que foi implantada é a questão de denunciar aquela publicação. Denunciar no sentido de ir contra as políticas e diretrizes do LinkedIn, tá? E aí é legal a gente até indico para vocês fazer uma leitura dessa política, até para ter uma adequação das publicações que a gente está fazendo ali na nossa página, no nosso perfil, porque se a gente for contra a política, hoje alguém pode denunciar, né? Para manter a comunidade dentro de uma política, lógico, mas pode ter a opção de denunciar e aquele conteúdo ser removido do LinkedIn. Primeira opção que o LinkedIn dá isso pra gente, que é bem bacana. Outra opção ali nos 3 pontos é a questão de você bloquear aquele tipo de conteúdo. Veja bem, eu não estou falando de bloquear o usuário, de cancelar a conexão com o usuário. Eu estou falando de bloquear, eu não quero mais ver aquele tipo de conteúdo. E o que é aquele tipo de conteúdo? Pode ser, por exemplo, um conteúdo ligado a uma enquete. Às vezes você está vendo muita enquete, então nesse cenário que eu falei, Pedro, João, Maria, a Maria pode fazer uma enquete, o João pode ter respondido aquela enquete e aquela enquete aparecer para o Pedro, que não é uma conexão de Maria, que não tem interesse muitas vezes na enquete que a Maria fez. Então eu posso simplesmente, eu não quero mais ver esse tipo de conteúdo, e ao longo do tempo o algoritmo vai retirando esse tipo de conteúdo da minha timeline, tá legal? Por exemplo, a Maria mudou de cargo, nesse mesmo exemplo o João foi lá e desejou felicitações para Maria, e muitas vezes a publicação da Maria aparece na timeline do Pedro, mas o Pedro não tem conexão com a Maria. Então, através desse não receber mais esse conteúdo, o algoritmo vai começar a entender que aquele tipo de conteúdo não faz interesse para o Pedro, porque não é da conexão do Pedro, ele não quer ver mais aquilo, e aquilo vai saindo da sua timeline. Quer dizer, você vê que é muito interessante o poder que o LinkedIn está dando para a gente hoje de realmente decidir o que a gente quer ver na timeline. A gente vai limpando a timeline, gerando uma melhor experiência do usuário, para realmente ele entrar e ver os conteúdos que são de interesse dele, tá legal? Dessa forma, o que a gente tem que ter em mente, tá? Que a produção de conteúdo ela é muito relevante no LinkedIn. A gente já fala muito isso em outros vídeos e até convido vocês a assistirem outros vídeos. Tem uns vídeos bem bacanas de LinkedIn, tem vídeo aí de tipos de conteúdo que você pode gerar, né? Até para fazer uma modificação, uma rotação de tipos de conteúdo para entender que tipo de conteúdo que é mais relevante ali para o usuário, tá? O LinkedIn, nessa mudança de algoritmo, ele começa a priorizar também conteúdos com alto nível de engajamento, no sentido de discussões, de comentários,
de compartilhamentos, conteúdos realmente que são relevantes, que geram ali um aprendizado, que estão atualizando a rede de forma geral. Esse tipo de conteúdo é o que a gente vai começar a ver cada vez mais na nossa timeline. E isso gera um ponto de atenção para quem produz conteúdo. Então, se o seu escritório de advocacia tem lá a sua company page, está produzindo conteúdo, pensa sempre nesse sentido. Conteúdos que realmente são relevantes, conteúdos onde você tem informação que vai gerar ali um pensamento, que vai gerar um comentário, uma discussão em cima daquele conteúdo, que realmente vai levar um aprendizado para a comunidade do LinkedIn. Esse tipo de conteúdo vai ser priorizado na timeline. E aí a gente entra na questão vídeo também, né? A gente pode fazer um vídeo direto para o LinkedIn, é um conteúdo que gera um engajamento muito legal, vale a pena utilizar. Um conteúdo que, pessoal, a gente deve deixar de usar ao longo do tempo aí no LinkedIn são os conteúdos do tipo isca, né? Isca para a pessoa fazer alguma coisa. Por exemplo, um conteúdo que você posta lá no LinkedIn para a pessoa sair do LinkedIn e executar alguma ação. Então ela sai do LinkedIn para realizar um cadastro no seu site, sai do LinkedIn para assistir um vídeo no YouTube, sai do LinkedIn para fazer algum tipo de ação em qualquer outra ação de marketing ou de engajamento que você queira ter, tá? O LinkedIn, no seu algoritmo, nesse algoritmo, ele realmente diz claramente que esse tipo de conteúdo ele deixa um pouco de ser relevante, até porque ele não gera o engajamento necessário dentro da mídia social LinkedIn, tá legal? Agora a gente entra num tema bem interessante, né? Conforme a gente falou lá no começo do vídeo, você tem uma parte, um pacote do algoritmo que foi implantado no mundo todo, e você tem uma parte um pacote do algoritmo que foi implantado só nos Estados Unidos para os usuários do idioma inglês, né? E o que esse pacote que foi implantado nos Estados Unidos, que deve sim ser expandido para o mundo todo, o que ele tem de diferente desse pacote implantado no Brasil? Lá nas configurações do usuário, o usuário ele tem como marcar uma opção onde ele não quer ver conteúdo do tipo político. Então hoje você tem essa opção. Tudo que for conteúdo ligado à política, a políticos, a candidatos, a eleições, o LinkedIn ele vai dar essa opção para a gente tirar esse tipo de conteúdo da nossa timeline, tá? E o que isso pode gerar de risco aí para o meio jurídico, para advogados, para advogadas, company pages de escritórios de advocacia? Bom, a gente percebe, quando a gente analisa ali uma página do LinkedIn, a gente tem muita publicação ligada ao meio político, né? Então a gente faz comentário ali sobre trechos de legislação que estão sendo votadas no Congresso, projetos de lei que foram implantados, mudanças, por exemplo, no âmbito tributário, a gente tem muito isso, mudanças de impostos, privilégios que foram implantados, então a gente tem muito isso. Além de, por exemplo, advogados que assumem cargos políticos, é um conselheiro do CAD, é alguém que assumiu a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, ou que virou membro de uma comissão lá da OAB, que são cargos políticos também. Então, a gente acaba usando todo esse conteúdo para fazer publicações no nosso LinkedIn. E esses conteúdos têm caráter, de uma certa forma, político. E esse tipo de conteúdo, ele até pode ser publicado, a gente indica publicar, logicamente, mas de uma outra forma, tá? Criar uma nova roupagem para esse conteúdo, porque se esse conteúdo ele for caracterizado como político e a boa parte da rede falar que não quer receber conteúdo político, esse seu conteúdo ele pode não ser entregue para a sua audiência, pode não gerar o engajamento esperado ou o engajamento passado, né, que a gente faz essa comparação. Então esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Essa mudança, esse pacote de algoritmo, ele deve sim ser implantado no Brasil e a gente tem que ter esses cuidados, tá bom? Pessoal, convido vocês, se assim quiserem, a seguir a Agência LCP no YouTube e nas outras mídias sociais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado, abraço!